Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é sobre como nós podemos congelar painéis no Excel. Vejam, muitas vezes nós trabalhamos com bases de dados com um volume grande de dados, como é o caso dessa base de dados que eu tenho aqui, tá? Então, notem, nessa base de dados eu tenho 2.200 linhas, né, mais ou menos, certo? Mas, às vezes, nas empresas, é comum ter até bases de dados maiores do que isso, certo? E notem, quando eu chego aqui no final dessa base de dados, eu já não sei quais que são os campos que eu estou vendo aqui, porque eu perdi a minha linha de títulos, certo? O mesmo acontece se eu me deslocar um pouco para a direita. Então, se eu estou aqui na última coluna, eu já não sei, por exemplo, esse valor, né, desta linha, a que produto que se refere ou a que família se refere. Então, veja, o congelamento de painéis serve exatamente quando eu preciso trabalhar com grandes volumes de dados, tá? Então, eu vou dar aqui um Ctrl Home para voltar lá para o início. E o Excel fornece 3 tipos de congelamento que nós podemos aplicar nos nossos dados. Eu posso congelar somente a linha de cima, que normalmente é a minha linha de títulos. Eu posso também congelar só a minha primeira coluna da esquerda, ou eu posso congelar linha e coluna. Então, nós vamos ver como funciona cada uma dessas opções. Em primeiro lugar, para congelar painéis, nós vamos nos posicionar na guia Exibir. O congelar painéis faz parte do grupo Janela, que está um pouco mais para a direita, dentro da faixa de opções, tá? E está aqui ele, congelar painéis. Clicando aqui, nós percebemos as 3 opções. Bom, então, como eu comentei, uma delas é o congelamento da linha superior e uma outra seria o congelamento da primeira coluna. Agora, notem, é importante eu entender o que é a linha superior e o que é a primeira coluna, tá? Não necessariamente a primeira coluna vai ser a coluna A, vai depender muito da posição que eu estou dentro da minha base de dados. Por exemplo, se eu estiver um pouquinho mais para o lado, a primeira coluna já não é mais a A, é a coluna D. Então, aqui no congelamento, a primeira coluna e a linha superior vai sempre se referir aos dados que eu estou visualizando na minha tela, tá? Aqui, por exemplo, a minha primeira linha é a linha 1, mas se eu rolar um pouquinho para baixo, agora a minha primeira linha é a linha 16, tá? Então, vejam, para vocês entenderem bem, se eu vim aqui congelar painéis, linha superior, o que vai acontecer? Olha, a linha 16 está fixa e eu estou rolando a minha tela para baixo, tá? Notem que ao fazer isso, as linhas anteriores à linha 16 ficam invisíveis, né, nessa visualização, tá bom? A mesma coisa, então, deixa eu descongelar aqui. Se eu usar esta opção de congelar a primeira coluna, como eu estou posicionada na coluna D, ela que vai ficar fixa. Então, se eu rolar para a direita, a coluna D fica fixa e eu fico sem acesso às colunas anteriores, ok? Então, caso eu deseje realmente congelar a primeira linha, que é a linha de títulos, eu tenho que estar com ela visível e depois acionar a opção de congelar a linha superior, certo? Um outro detalhe sobre essas 2 opções é o seguinte, por exemplo, eu congelei a primeira linha, ó, está aqui, né? Se eu vim aqui me posicionar agora, aqui no início dos meus dados e utilizar o congelar primeira coluna, o que vai acontecer? Ele vai congelar a primeira coluna, mas eu vou perder o congelamento da primeira linha, está aqui. E como se faz, então, para congelar a linha e a coluna? Eu vou descongelar aqui. Para isso, nós vamos precisar utilizar esta primeira opção. Então, notem que aqui diz o seguinte: manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha, tá? Com base na seleção atual. Então,
esta observação é extremamente importante. Vejam, se eu quero congelar a primeira linha, que é a minha linha de títulos, e a primeira coluna, eu tenho que estar posicionada exatamente nesta célula B2. Qual é o comportamento do Excel? Ele vai congelar tudo o que tiver acima e o que tiver à esquerda. Então, por isso é importante saber onde se posicionar, tá? Se eu estiver posicionada aqui e vim aqui na opção de congelar painéis, ele vai congelar tanto a primeira coluna quanto a primeira linha. Notem, estou rolando para baixo e agora para a direita está aqui. Bom, deixa eu descongelar, só mais um exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, posicionada aqui no meio, tá? Então, eu estou na célula D13, certo? Então, me posicionei aqui e vou acionar o congelar painéis, esta opção. O que ele vai fazer? Ele vai congelar tudo que estiver acima da minha posição e para o lado esquerdo. Então, se eu rolar para a direita, notem que as três primeiras colunas ficaram fixas, certo? E agora para baixo, ó, todas as linhas aqui de cima ficaram fixas, certo? Quando eu não quiser mais utilizar os dados congelados, é só vir aqui e acionar a opção de descongelar painéis, ok? Eu espero que essa dica seja útil para vocês. Me coloco à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.